Olá, eu sou a Carla Borges, criadora do canal Além da Maquiagem. O assunto que eu vim tratar com vocês hoje, o assunto do vídeo, é um assunto bem tabu, que é relacionado ao abuso sexual. O nosso vídeo vai ser em forma de entrevista com a Gabriela Farias. Ela vai contar o testemunho dela, como ela superou o abuso, como foi, até mesmo para servir de alerta para os pais, para as pessoas, né, para ter mais cuidado com as crianças. Eu peço desculpa a vocês que vai ter momentos no vídeo que a minha voz vai estar mais baixa, mas a da Gabriela vai estar bem correta, mais fácil de ouvir. É porque deu um problema no meu microfone, por isso estou gravando essa introdução para vocês. O vídeo ficou um pouco extenso, por ser um assunto bem complexo, ele foi um assunto que ficou mais extenso, só que eu te recomendo assistir até o final, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, que vai ser bem gratificante. Depois curte, comenta, fala o que você achou do vídeo, para a gente poder estar interagindo e estar conseguindo ajudar o máximo de pessoas possíveis. Tem uma parte da Bíblia que a Gabi pediu para mim ler para vocês, que é do livro de Jó, um livro que sempre falou muito com ela. Eu vou estar lendo agora e em seguida já começa a parte do vídeo que a Gabriela fala. É em Jó 34, do 5 ao 9. Todos ouvimos Jó dizer: eu estou no meu direito, mas Deus não me dá o julgamento justo. Quando eu me defendo, sou chamado de mentiroso. Não fiz nada de errado e fui punido do mesmo jeito. Essa palavra foi uma palavra que tocou muito a Gabriela, que está relacionado a exatamente essa questão da criança tentar falar em relação ao abuso e muitas vezes passar por mentirosa, mas o que a gente queria dizer é que Deus tem um julgamento justo. Quem for ler todo o livro de Jó vai entender, esse é só um versículo, né, no contexto, mas Deus tem um julgamento justo, Deus ama as crianças e a nossa nação tem chorado muito por causa do abuso, muito por causa da pedofilia. Então é bem importante a gente estar abordando esse assunto, estar falando sobre isso, estar tentando ajudar as pessoas sobre isso. E é isso. Agora a gente vai iniciar o vídeo com a Gabriela e espero que você goste e que seja de grande ajuda para cada um de vocês. Que sejam bênçãos na vida de vocês. Nosso caráter, ele é formado dos 5 aos 7 anos, né? Como eu tinha comentado. E eu lembro que começou mesmo a partir do momento que eu estava indo para a escola. Então, a pessoa, ela era muito doce com todo mundo. Então, quem que vai desconfiar de uma pessoa assim? Pessoa que se dá bem com todas as crianças, pessoas que se dá bem com todas as pessoas, que ajuda as pessoas, mas a gente nunca sabe o que convive com ela de verdade, né? 24 horas. Esse é o perfil da abusadora. Esse é o perfil. As pessoas não vão. Então, quando a pessoa vai contar o que está acontecendo, as pessoas vão pensar, não é essa pessoa, né? Você tá ficando louca, ou, né? É você. O problema é você. E com isso, desde pequena, eu vou para a igreja e tudo mais, e eu sempre pensei que são, né, como é passagem bíblica, são poucos os escolhidos. E desde pequena eu sempre recebi isso, sempre foi essa parte de que eu era uma escolhida, de que eu tinha que lutar por isso. E sempre quando eu passava por um abuso, eu não perguntava para Deus, eu me perguntava por que comigo, em o que eu vou trabalhar com isso. Tipo, por que uma pessoa tem que ser abusada para crescer, sabe? Então, eu tive que passar por muita coisa na vida para chegar a um ponto de dizer assim que não, realmente eu passei por isso porque eu sou forte e precisava disso para tal coisa. Muita gente passa por certas coisas ruins na vida e acha que não começa a se vitimizar, tipo, eu não preciso disso porque eu sou forte, não sei o que, e começa, mas às vezes a gente realmente precisa passar por certas coisas porque Deus sabe o quanto a gente é forte para passar por aquilo, para ajudar outras pessoas que talvez não são tão fortes, que precisam talvez assistir esse vídeo para ter uma iniciativa, né, na cura da pessoa. E é bem difícil essa cura, que não é uma coisa de eu vou para a igreja e amanhã eu tô curada. O pastor falou que eu já tô curada, né? Não, é toda uma fase de um processo.
E foi difícil pra mim porque eu não contava pras pessoas. Eu só contei pra uma amiga. E eu jurava pra ela que ela não podia contar pras pessoas, que ela não podia contar pra ninguém, exatamente pra ninguém. Isso foi até os meus 14 anos. E aí, quando chegou os meus 14 anos, eu queria namorar. Falei, não, eu vou namorar, porque daí o meu namorado vai me defender. Ele, né, e não defendeu, né? Não, o que ele podia fazer? Não podia, eu nem tinha contado ainda pra ele. E eu culpava todas as pessoas que estavam ao meu redor. Porque, tipo, minha mãe não vai ver isso? Como eu fui criada, né, pra uma senhora. Como que ela não vai ver isso? Que eu tô sendo abusada? Mas, assim, como uma pessoa às vezes não vai saber se eu não contar? Mas tem sinais. Hoje em dia é mais fácil você enxergar os sinais de uma pessoa que está sofrendo por isso. Mas não antigamente, né? Mas antes era um pouco mais difícil por conta do medo. E agora na quarentena as pessoas estão mais em casa ou já estão desempregadas, daí tem que ficar em casa, tem que cuidar dos filhos que não estão na escola. Então não é só com criança, às vezes é com adolescente, com menino. Então a gente não suspeita, porque meninos não vão contar por causa que é menino, é moço, não vai querer. Machismo, né? Não vai querer se diminuir ou, não, vamos, né, como a gente tinha comentado, vão me chamar de menininha ou qualquer coisa do tipo. Mas é porque a menina, ela é mais sensível e mais medrosa. Mesmo que não seja por morte, assim, se tu contar pra tua mãe eu vou te matar. Eu nunca ouvi isso, né? Mas eu tinha medo. Eu tinha medo do mesmo jeito. É que nós não fomos criadas pra isso, né? Deus criou, né, pra gente ser feliz, pra gente ser realizada como mulheres, como meninas, né? As crianças, né? As crianças são do Senhor, né? E aí quando passa nessa situação, eles não têm maturidade pra agir, né? Então ali com 14 eu enfrentei, né? Eu coloquei um ponto final, mas antes disso eu sempre imaginava que a culpa era minha, porque eu saía na rua, alguém mexia comigo, já sentia que não era culpa da pessoa, porque eu tava de alguma forma atraindo. E eu não sabia, porque eu podia estar me vestindo como um menino, que mesmo assim atraía alguma coisa. Às vezes era uma passada de mão, às vezes era uma conversa, às vezes era algo realmente por troca. Então, geralmente era assim, amigos de família ia na casa da minha casa. Vem cá, eu vou te dar uma comida, vou te dar uma comida aqui, vou esquentar a tua comida. Eu vou te dar um chips, vamos comer um chips junto. Acontecia muito isso. E esse comia um chips, vamos brincar com as tuas bonecas. E brincava com as bonecas e passava a mão e fazia alguma coisa assim. E aquilo ali tudo me trava. Hoje em dia, eu sou medrosa. Hoje em dia, eu já passei por isso, mas me trava muito. Se eu levo um susto, eu já dou uma travada. Porque querendo ou não, fica com umas sequelas, né? Uma cicatriz que às vezes tu não consegue ser curada 100%. Isso tudo é com fase, né? Ao longo do tempo. E o abuso como funciona? Ele é silencioso? É fácil do adulto identificar? Como que foi a tua experiência? Eu acho que não, porque ao mesmo tempo que você fica com medo daquilo. Não é exatamente porque a pessoa te ameaçou, mas você fica pensando, por que tem 10 crianças numa casa e só comigo que ele mexe, né? Ou pode mexer com as 10 crianças na casa, mas você não vai saber, porque a outra criança não vai querer te contar. Então, você passa tudo por escondido. Você tenta não ficar no mesmo lugar, você tenta ser querida com a pessoa para a pessoa não vir te encostar. E muitas vezes, assim, eu ia para a escola, a pessoa me buscava, e na frente dos meus amigos, meu Deus, que pessoa querida, que isso e que aquilo. E eu sabia que não era aquilo. E eu tinha que ir para casa para fazer certas coisas com a pessoa. E não era exatamente aquilo que eu saí da escola imaginando que ia acontecer. Então, não é uma coisa que não tem como você falar assim, meu Deus, ele não te ameaçou, por que tu não contou? Não tem um porquê. Eu era uma criança e eu já tinha medo. Já estava envolvendo não só uma pessoa que já estava mexendo comigo, eram outras pessoas. Então, tu acaba se culpando por aquilo. E é uma coisa que não tem lógica uma criança falar que está sendo abusada.
que sabe que não é porque eu quero. É que a pessoa que era pra te proteger tá te machucando. Tá te machucando. E querendo ou não. Confuso na cabeça da criança. E ao longo do tempo você vai sentir que todas as pessoas que podem ser do bem, mas vão querer te afetar de alguma forma. Pode ser tua amiga, pode ser teus pais, teus amigos, teus namorados. Tu vai sempre se autodefender com isso, tipo, com uma barreira. Se vem amor demais, tu já vai suspeitar. É sempre assim, não, eu não mereço muito isso, porque eu mereço, né, ser sofrida. É que fica registrado o perfil do abusador, né? Como a maior parte dos abusadores, todos, na verdade, porque se a pessoa for agressiva, eu nunca passei por isso, mas das histórias que eu tenho ouvido, principalmente agora que a gente começou a questão do canal, se a pessoa for uma pessoa agressiva, estressada, grosseira, a criança se afasta. Por quê? Porque não vai conquistar o coração da criança sendo, né, uma pessoa mais estúpida. Quando a pessoa é muito doce, quando a pessoa é muito carinhosa, muito aquele tio que na festa de família, em vez de estar no meio dos homens conversando com os homens, tá lá brincando no meio das crianças, muito querido, pode ser só o perfil dele. Mas se você tem seu filho ou tua filha, fique de olho, todo cuidado é pouco. Tu se importa, Gabi, de relatar pra gente como aconteceu alguns casos, como que inicia, alguns detalhes relacionados a isso? Ou isso ainda te bloqueia? Como que isso é pra ti? Não bloqueia mais. O meu tratamento de cura foi encontrar em Deus. Então, hoje já não dói mais porque eu sei de que hoje eu não tô aqui. Eu sei que talvez eu não vá conseguir ajudar 10, 20, 30 pessoas ou até mais. Às vezes eu vou conseguir cuidar de uma pessoa só. E esse é o ponto. E como aconteceu, daí a parte tu tá dizendo do abuso mesmo, né? Como funcionava mais ou menos para as pessoas entenderem? Quando eu digo que isso é algo silencioso, é porque assim, quando tem uma agressão física mais externa, as pessoas conseguem ver uma mulher que apanha do marido, a gente já consegue desconfiar, identificar, que ela, verdade. Normalmente as brigas são geradas através de gritos, né, de discussões que geram o espancamento, que isso também é uma situação horrível. Só que é mais fácil pra gente identificar. Uma criança, se ela tá sendo abusada, é pelos um sinais mais físicos, né? Para as pessoas de fora verem, assim. E essa parte, como eu comentei, eu não fui em nenhum momento, né? Só que a parte em questão foi mais, não foi a penetração, né? Porque eu enganava muito essa parte, porque eu já sabia que perder a virgindade vai doer. Então, o que acontecia era... Posso ser bem clara em palavras, né? Tipo, era a parte do sexo oral, algo do tipo, era a mão, era... Uma coisa que me marcou muito, eu morava com minha tia. A minha mãe me teve muito nova, então ali com 13, 14 anos. E aí quando ela fez 18, ela queria sair, porque ela sabia que, né, 18 anos ela queria curtir. E aí com 4 anos ela acabou deixando eu morar com minha tia. E ali depois de ali, ela quis me pegar de volta pra morar com ela. E quando eu fui morar com ela, com vó, com vô, com um monte de gente. Eu só sei que tinha 8 pessoas nessa casa. 8 pessoas na casa e não sei que fim, que geralmente tá tudo junto. E naquele dia, tava espalhado pela casa. E aí onde eu tava indo tomar banho, e aí ele me forçou a fazer pela primeira vez o oral. E eu lembro que eu fui pra pia do banheiro cuspir, sabe? Que eu não senti nojento. E eu fiquei me esfregando um bom tempo do banheiro. Ele era teu parente? Ele era meu padrasto. E porque assim, ele era pra ser meu padrinho. E aí ele virou um pai, né? Porque desde novinho começou a namorar com a minha mãe e queria me assumir, né? Como filha. E eu lembro dali que era nessa parte. Quando eu fui morar com a minha mãe, eu tava com 8 anos. 7 para 8 anos. E ali, quando ele fez isso, eu me sentia suja. Muito suja. E eu não podia com quem contar. Tinha uma tia minha que morava junto com a gente. Ela tinha 2 anos a mais que eu. Ela tem 2 anos a mais que eu.
e eu não conseguia nem contar para ela. Mesmo que ela tinha praticamente a mesma idade que eu não conseguia contar para ela. E a minha mãe, eu não conseguia contar, porque daí, logo depois disso a minha mãe começou a namorar com outra pessoa e saiu de casa. E ali eu fiquei muito doente, eu acho que eu mesma fiz eu ficar doente para voltar a morar com a minha tia. Porque eu fiquei... Ela teve que me tratar assim por alguns longos meses, porque eu não tinha força nem para andar, sabe? Eu sempre fui muito doente quando era pequena. E ela cuidou muito bem, só que ela sempre cuidou minha fisicamente. A gente nunca conversava, porque como eu não era filha dela, ela não sentia tão íntima de me fazer certas perguntas. Hoje ela tem, bloqueio, sim, hoje ela tem 72 anos, então ela achava que na mente dela era só cuidar de eu fisicamente, porque eu não era uma filha dela. Então a gente não se conversava muito. Eu era fechada, ela também era fechada, ela não conseguia ter uma intimidade comigo, eu não deixava. Então, ao longo do tempo, eu fui acusando ela. Muitas vezes eu era muito rebelde, eu era muito estressada, então eu jogava toda a culpa nela. Não assim exatamente, eu fui abusada por conta de você, mas caiu uma panela no chão, a culpa é sua. Tudo eu jogava a culpa, porque eu não queria aceitar de que a culpa era dele, né? Mas eu não queria aceitar de que ninguém entendia, ninguém via. Porque que eu tenho que falar pra pessoa ver? Até hoje ainda, eu às vezes tô brigando com meu namorado, poxa, por que eu tenho que te contar, né? Com certas coisas que tu tem que ver. Mas é que realmente às vezes o ser humano precisa mais disso, do diálogo. Então, tipo, dos pais com os filhos precisa mais do diálogo. Com a minha irmã foi assim, a minha irmã foi molestada também por uma outra pessoa. Eu endoidei, porque é minha irmã, eu enlouqueci, eu tinha uns 14 anos, ergui um sarrafo que eu nem dava conta pra bater na pessoa. E aí, depois daquele dia, até hoje, ela me conta se alguém encostou nela, se alguém passou a mão no cabelo dela, ela me conta. Porque tudo tem que ter essa conversa. E comigo não era porque eu era fechada. E aí as pessoas não tinham intimidade comigo. Eu era revoltada. A minha mãe saía muito, era troca de namorados. E aí, por conta dela levar a vida dela desse tipo, eu acusava ela. Tipo, ela vinha, conversava comigo e falava, não, tu não tem que conversar comigo. Olha a tua vida que tu leva. Então, eu bloqueava de qualquer pessoa pra falar comigo. Entendeu? Por que tu é assim rebelde? Não, tu não tem direito de falar comigo. Eu pegava as piores coisas de as pessoas que estavam ao meu redor pra colocar como se eu não quisesse contar, porque não precisava mais contar. Já passei. Só que ali eu fui começar a ficar curada, porque toda vez que eu ia em igreja, e não era só uma, parecia assim, eu ia em igreja de desconhecido, eu ia em igreja sozinha, eu ia em igreja acompanhada, e sempre, desde os meus 13, 14 anos, eu ia, e todas elas, o culto era sobre voltado a isso. Alguma coisa encostava na minha ferida, e sempre eu saía chorando, de todas as igrejas. Eu fui em todas as igrejas possíveis perto da minha casa, e todas elas tinham um culto igual. Podia ser em um outro ano, mas era sempre quando eu tava lá, contava a mesma, me tocava na ferida, de alguma forma tocava na minha ferida. E eu acredito que essa questão da igreja é Deus já te chamando para fazer o processo de cura, né? Só que quando a gente tá muito ferido, a gente não consegue perceber o agir de Deus nas coisas, né? Se a gente não tomar a decisão de, Senhor, eu quero que tu me cure, porque Deus ele é tão bondoso que ele nos dá o livre-arbítrio. Mas mesmo ele dando o livre-arbítrio numa questão dessa, ele sabe que foi uma criança dele que foi ferida, ele vai dar um jeito de trazer essa criança para perto para iniciar o processo de cura. Mas após a gente ser adulto, a gente conseguir lidar com essas situações, eu acredito que Deus nos dá o livre-arbítrio de tomar a decisão. E esse é um passo importante, né, Gabi? Buscar a cura, né? Isso é verdade. Quando eu recebi a minha primeira Bíblia, foi de uma patroa minha. Eu trabalhava desde os meus 12, 13 anos porque eu queria me virar sozinha, né? Desde pequenininha falava que eu ia morar sozinha, porque eu ia me virar sozinha. Graças a Deus eu não fiz isso. Mas quando eu comecei a trabalhar lá, ela sempre falava de Deus pra mim, sempre, sempre, sempre. Aí quando ela me deu uma Bíblia, foi a minha primeira passagem. Eu acho que até foi ela que me indicou, se eu não me engano. Foi ela que me indicou ler Jó, né? E ali quando eu comecei a ler, a primeira vez que eu li
eu li acho que só o primeiro, assim, eu não entendi muito bem e ignorei. Eu falei, não, vou passar para outra. Mas aí eu lembro que um dia ela fez um cartãozinho para mim e fez com uma passagem bíblica de Jó. E ali eu falei, não, vou voltar a ler então. E comecei a ler e li tudo. E ali eu comecei a um tratamento. A partir dali que eu comecei a meio que me curar disso, né? Aí eu fiquei mocinha, daí eu comecei a namorar. Não queria já perder a minha virgindade, porque por conta de sempre estar enganando ele, eu creio até hoje que eu não tinha perdido realmente a minha virgindade antes. E aí eu comecei a ler e comecei a namorar, mas aí não queria namorar, não queria. Aí comecei a empurrar, mas ele me fazia um carinho, qualquer coisa, já me sentia culpada. No teu relacionamento. Em tudo. E no meu relacionamento, nossa, parece assim que me parou muito, porque eu não sentia vontade, eu até achava que eu não gostava mais de meninos, que eu não ia gostar. Eu travava para muitas coisas, em escola, em público, em conversar com menino, conversar com menina, usar biquíni, não usava. Eu comecei ano passado, fiz o concurso e aí eu usei o biquíni. Aquele concurso que eu participei ano passado foi uma prova de que eu já estava curada com o meu corpo. Eu sempre fui magrelinha, sempre fui magrela, mas eu não gostava de barriga de fora, não gostava de me ver, não gostava... Era espelho, era só pra me ver no rosto. Vou maquiar, vou me ver no rosto. Mas tipo assim, como ficou a roupa? Era difícil me olhar. Hoje eu gosto de um espelho, mas antigamente era tudo um bloqueio. Eu não gostava de me ver, eu não gostava que as pessoas me vissem, não gostava. Podia estar me trocando na frente de uma amiga, eu não gostava. Me sentia estranha. Não sei se essa é a minha palavra. Bloqueada. Então, essa parte ali que eu comecei a ler a palavra, começar a entender, começar a ir na igreja, buscar, assim, buscar o entendimento de Deus, fui para o encontro com Deus, porque daí eu comecei a conversar com a líder, fiz o discipulado. Aí eu começava a confiar nela, sentia que eu podia confiar e conversar com ela. E aí ela começou todos os dias ela conversava comigo. Por isso que é importante, muita gente hoje é cansada, tipo, não vou conversar, responda amanhã, eu não vi a tua mensagem, ou qualquer coisa do tipo, porque muita gente, realmente, tá no teu dia corrido, não viu, beleza, mas tem gente que não quer conversar, às vezes porque o assunto é o mesmo, já sabe que a pessoa vai conversar, e aí não quer falar. E aí aquilo ali acontecia e ela podia demorar para responder, né, às vezes porque realmente o dia dela estava corrido, mas ela respondia. Sabe, ela falava comigo, podia ser de noite, podia ser de madrugada, e aquilo foi me ajudando em busca de Deus. Não, realmente, é Deus que não adianta. Desde novinha, eu sempre parecia que era uma coisa, eu começava a ir pra igreja, eu voltava a ficar, parecia que o mundo me atraía mais. Daí eu fui pro encontro com Deus, e a gente vai pro encontro com Deus achando que volta no dia seguinte já curada. Eu fui com essa expectativa. E muita gente fala, vai pro encontro com Deus com aquela expectativa. Aí eu falei, vou sair de lá assim, né? E naquele dia, a gente fica 3 dias no encontro com Deus e parecia que Deus falava com todo mundo lá, menos comigo. Eu falava, eu não vou sair daqui. Tu vai falar comigo? Era aquela coisa, não, eu vim pra isso. E nada. Aí, na última noite, eu quase chorei pra dormir. Eu falei, não, mas eu sei que Deus vai falar comigo. E eu sonhei que meu padrasto, né, ele tava indo na porta do meu quarto, fumando um cigarro que ele não fuma. E aí ele começou a conversar comigo e eu perguntava, por quê? Mas por que tu fez isso comigo? Pra quê? Sabe? Por que tu fez? E ele ficava perguntando por quê, porque ele não falava. Ele só me olhava e não falava. Eu falei, poxa, nem Deus fala comigo, por que tu não responde? E ele não falava. Ele falava, eu não sei. Aí no dia seguinte, a gente voltou do encontro com Deus e eu acordei como se eu tivesse perdoado ele pelo meu sonho. Acordei com aquela sensação de que eu tinha que perdoar. Eu falava, meu Deus, perdoar, né? Por que eu vou perdoar uma pessoa que fez isso comigo? E aí, eu fui pra casa. E aí, nos últimos minutos que a gente tava indo embora, uma pessoa falou pra mim que a minha vida toda ia mudar.
eu namorava, né? Eu já morava junto com uma outra pessoa. E a minha vida toda ia mudar a partir daquele momento. E realmente, eu voltei pra casa, ele tinha já se mudado de casa, já queria mudar de casa. Já, aconteceu um monte de coisa. E eu falava, e sem entender nada. Como ela falou, que eu não ia entender. Só tinha que aceitar. Então, eu chorei muito, porque aconteceu mudança, eu tive que me separar dele. E eu falava, meu Deus, por quê? Eu achava que, né, eu ia ser curada, eu ia conseguir ter uma vida com a pessoa. E não. E ficava e chorava, mas por quê? Por quê? E eu ficava perguntando, mas sabe, o que eu tenho que fazer? E ficava naquela. Por que isso? Por que isso? Por que isso? E naquele encontro eu percebi que eu não tinha perdoado. Eu não conseguia conversar mais com ele. Antes a gente tinha uma conversa assim, ele lá na casa dele, eu aqui na minha, mas conversava com ele sabe, mas ele falava comigo como se soubesse que tinha que, como se ele tivesse medo de falar comigo. Ele conversava comigo, isso, mas tinha medo de falar comigo. E aí em casa, por estar separada, tu fica assistindo muita série, muito filme, só filme, só filme. Aí um dia me indicaram muito tempo assistir A Cabana. Não sei se tu já assistiu. Quarto de Guerra. Assim, os filmes que me ajudou muito, assim. Eu falei, tá, vou assistir essa Cabana. E eu assisti esse filme. Quando assisti esse filme, eu chorei. E eu entendi de que talvez ele... Claro, eu não posso vitimizar ou romantizar tudo o que aconteceu. Só que talvez ele já tinha passado por algo na vida dele na infância. Realmente eu sei de algumas coisas que aconteceram, não abuso. Mas que fez ele ter esse ato. Claro que nada justifica o que a pessoa faz. Nada. Eu passei por um abuso e eu vou sair abusando das crianças porque eu também já passei por isso. Não, isso não justifica. Mas é que o meu caráter foi formado. A gente tem que entender que só quem julga é Deus, né? Exatamente. E não tá nas nossas mãos fazer justiça, e sim nas mãos de Deus, né? Sim, e ali, naquele filme ali, eu compreendi que não era eu que tinha que julgar. Não era eu que tinha que espalhar pra todo mundo ou botar ele na cadeia porque ele fez isso comigo. Claro que o certo é a justiça, só que eu coloquei nas mãos de Deus. E eu sempre, desde pequenininha, todo sonho de mulher é casar e ter filhos. E eu não queria ter filhos e não queria casar, porque porque assim, como eu comecei a criar pena nele, eu ficava pensando, quando eu for me casar, quem vai me levar no altar? Eu não vou querer que ele me leve. Sempre tinha esse pensamento. Que eu iria ficar mal se eu não colocasse ele eu vou me casar, vai no meu casamento, eu iria me sentir mal. No fundo, eu iria me sentir mal de que ele não... É que o abusador, ele induz tanto a criança que ela acaba confundindo quem real é a vítima, né? Sim. E como fazer, até uma das perguntas aqui, como fazer quando parece que a família não acredita na vítima e acredita no abusador? O abusador tem esse perfil de fazer com que os outros pensem que ele é livre de suspeita e que a vítima... O culpado é a vítima? Sim, porque não só o meu padrasto, como outras pessoas, quando eu comecei a contar, depois de já ser adolescente, as pessoas não acreditavam em mim, zombavam de mim. Eu lembro que uma vez eu contei para umas pessoas da minha família, eu contei pra uma pessoa bem próxima de mim, ela sentada na minha frente, sério, aconteceu, e ignorou aquele fato, porque ele era uma pessoa querida, né? Todo mundo gostava dele, ele sempre tratou bem com as crianças, porque só eu que vou reclamar daquilo, sabe? Então, muita gente me culpava. Aí verão, né? Uma vez eu até tava usando shorts, eu nunca vou esquecer daquele dia. Um vô morou lá na minha casa há muito tempo, uma pessoa, ele já é falecido também, só que ele nunca, nem um olhar diferente ele deu pra mim, nunca. Foi uma pessoa assim que na minha infância eu soube que era a única pessoa que eu podia confiar em questão de homens. E ele sempre me falou sobre homens, que uma vez eu queria sair com um menino porque ele ia se mudar, eu lembro que eu tinha acho que 14, 15 anos, e não, foi um pouco antes eu acho. E aí eu queria ir de shortzinho. Ele falou, não, a gente vai comer um sorvete e ele vai embora, né? E eu gostava daquele menino. E aí ele não me deixou. Ele falou, não, tu quer ser uma menina valorizada? E aí ali eu comecei a ficar pensando, então a culpa é minha. Mas assim, eu não gostava de usar shorts. Mas é que como era menina da minha idade, eu queria usar shorts. Era verão, era calor. Eu falei, vou usar shorts, né? Todas as meninas usam. E eu sou magrelinha, eu pensava, vou usar. E ele falava que não. E ali, depois daquele dia, por uma palavra lançada na minha vida, eu achava que realmente eu era culpada de ter acontecido tudo aquilo. Mesmo eu não usando shorts. Eu usava roupa de menino.
Mas eu achava que a culpa era minha por, sei lá, por amarrar cabelo. Achava às vezes que era por causa disso, era por isso, por aquilo. Então sempre a culpa, mesmo que que a gente sabe que a culpa não é da criança, por contar para as pessoas adultas e as adultas não acreditarem, tu acaba se aceitando que realmente você é culpada. E por ser exposta à sexualidade muito cedo, a criança se torna sexuada mais cedo e começa a entender certos sinais que uma criança preservada às vezes não entende. Então, assim, eu acredito que nesses casos a malícia vem antes até, né, do que o tempo certo, que é na puberdade que a gente começa a entender essas coisas. E junto com a malícia, a falta de proteção e o abuso fazem uma confusão mental de que a culpa é da criança, de que ela que está provocando aquilo. Verdade. Mas, na verdade, a culpa é do abusador. Uma pessoa que faz isso com uma criança, gente. A criança, elas são preciosas para Deus, elas são inocentes, elas nasceram para ser protegidas. Deus fez pai e mãe para que a gente tenha os nossos filhos, para que a gente crie, eduque, proteja, prepare eles para a vida adulta. E a partir do momento que eles tiverem discernimento, aí eles iniciarem a vida pessoal, casarem, se envolverem e casarem. Não antecipadamente, Deus não fez a criança para que isso acontecesse antes do tempo. Então, o maior perigo está nisso, porque além de ser muito mal fazer o abuso sexual quando ele ainda está lá pequeno, tu ainda vai trazer para esse mundo um adulto cheio de problemas, cheio de frustrações. Eu li já pesquisas de que problemas em relacionamentos, problemas em casamentos está relacionado a um passado conturbado, está relacionado a um passado ferido. Às vezes a pessoa encontra uma pessoa ótima para casar, só que o passado dela foi tão ferido por uma pessoa tão desleal e tão nojenta que chega ali, ela não consegue nem ser completa naquilo. E eu acho que assim, Deus, ele consegue, né, Gabi, curar todas as feridas. As cicatrizes vão ficar, porque quando você se corta, você esquece a dor que você sentiu no dia do corte, mas você sempre olha para o seu corte e vai ver aquela cicatriz. Verdade. Uhum. Mas muitas vezes ela não dói mais. E isso só acontece quando a gente busca em Deus, né, Gabi? E a questão, até uma pergunta aqui, Gabi, você indicaria as pessoas que estão passando por isso procurar uma terapia, uma ajuda? Sim, porque como eu sempre fui muito fechada, muita criança que pode estar passando ou já passou, porque o abuso em si não é somente a penetração, né? Várias outras coisas. Isso é até uma outra pergunta, vou responder as duas juntas. Então, ali nessa parte, a criança às vezes trava por uma palavra lançada na tua vida, você, que nem um exemplo, tua mãe é tal coisa, tu vai ser igual, né? Gênio forte, então essa daí vai ser brava. Aí você já começa a ficar brava porque a pessoa falou pra você. Então, geralmente, quando a gente é criança, a gente vive por isso, por essa parte, tipo, a pessoa falou que eu vou ser assim, eu vou ser assim. Então, na parte da minha infância, a primeira, segunda, a primeira pergunta ali foi, eu não falava com ninguém. Quando eu comecei a conversar com a minha líder, eu já tinha mais de 18 anos, 19 anos, 19, 20 anos ali, eu sinto que ali realmente eu comecei meu processo de cura. Eu, em mente, achava que ali, meus 14 anos, quando eu comecei na igreja, eu comecei a entender. Comecei a realmente a compreender, mas a ser curada depois que eu comecei a conversar. Comecei a conversar com ela, aí eu falava com uma pessoa diferente, eu passava outra pessoa diferente, outra e outra. Aí ali eu comecei a realmente a ficar mais confortável, a entender mais que tem gente que escreve, né? Eu gostava muito de escrever, então eu tinha um diário, eu escrevia, depois eu queimava. Sempre era assim, eu escrevia tudo que acontecia comigo e queimava. E aí, quando eu comecei a conversar, parecia que eu comecei a compreender porque eu estava me escutando. É como se a gente estivesse fazendo uma pergunta e mesmo se respondendo. E ali começou. Então, assim, eu não procurei realmente um psicólogo, né? Mas também com questão de financeiro, em questão de começar uma... Eu sempre tinha essa coisa de começar e não terminar, começar e desistir. Era sempre assim, eu dava uma briga no meu relacionamento e já, não quero mais. Eu começava uma faculdade, começou a ficar complicado, eu já queria abandonar.
Então, minha vida sempre, uma boa parte dela sempre foi assim. Então, essa parte ali, eu indico muito porque sempre ter uma pessoa com confiança, uma pessoa íntima tua. É bom, mas um psicólogo, uma pessoa que tem realmente uma profissão que vai te ajudar, acho Eles são preparados, né? Sim, Eles seria têm melhor. Estratégias para, às vezes, fazer a criança falar, né? Sim. E aquela confiança também, eu acho que é importante. Eu conheço algumas pessoas que são terapeutas, são psicólogas. Elas são imparciais na tua situação, tipo, ela não faz parte da tua família, ela não faz parte da tua vida, então ela realmente vai ouvir o teu problema sem te julgar. Esse que é o papel da terapia, né? Isso como aconteceu com a tua líder. Tu poderia ter se curado falando com a tua tia, mas ela fazia parte da tua família. Normalmente a família tem um elo com o abusador, e isso torna muito mais difícil, né? Então, quando tu procura alguém da igreja, quando tu procura... Eu acho que, assim, é muito válido fazer os dois, né, Gabi? Buscar a cura em Deus e procurar uma ajuda profissional, se tu tiveres condições. O bom de que as duas igrejas que eu frequentei um bom tempo e hoje estou nela, são psicólogas, as pastoras. Então, toda vez que eu conversava com ele, eu me sentia meio oprimida, eu corria para conversar com a pastora, porque eu sabia que além de ela ter uma profissão, de ela não ter um elo na minha família, ela ia poder me ajudar tanto no sentido de cura com o profissional que ela tem, como em cura em Deus. Porque ela sabia que eu buscava realmente o espiritual. Às vezes um profissional fora, às vezes não ia me ajudar como realmente eu queria. Claro que iria me ajudar, mas eu sempre queria buscar por esse lado. Sempre não. Eu sei que Deus vai me curar. Eu coloquei isso na minha cabeça desde novinha, que era o meu ponto, era lá. Uma das outras perguntas é o abuso sexual. O que fazer primeiro? Denunciar ou contar para alguém próximo? Eu acho, contar para alguém próximo. E pedir ajuda para denúncia, né? E pedir. É uma coisa que eu não fiz, foi denunciar, né? Mas hoje ele é falecido, né? Mas depois que eu descobri que aconteceu com o meu irmão, foi recente, logo depois ele já faleceu. Ali eu realmente, se ele passar por perto da minha rua, eu vou denunciar. E ele também teve uma netinha recente, né? Ele se juntou com outra pessoa e essa moça já tinha uma filha e ela teve uma netinha pequena. E ali me doía muito. Teve noites que eu sonhava com aquilo de que, poxa, é mais uma menina, é uma nenenzinha. Ele cuidava bem dela aos nossos olhos por fora, mas a gente nunca sabia o que acontecia. Porque eu não lembro, né, de ter acontecido qualquer coisa quando eu era bebê. Só que aquela menina era um bebezinho, eu ficava pensando, será que vai ser mais uma menina revoltada na vida? Porque eu, graças a Deus, consegui, né, ficar firme ali, várias escorregadas que queria ir pro mundo, mas sempre ali, eu sei que eu sou temente a Deus, eu sei que isso é errado, e sempre ali, sempre orando, sempre conversando com Deus, e eu sei que muita gente não consegue isso, muita gente, não é que não consegue, às vezes é porque realmente tá sem força, tá esgotada, e aí acaba indo para um outro lado, indo pro outro rumo. Aí eu fico pensando, será que ela seria mais uma pessoa forte, né, que iria talvez conseguir, ou era uma pessoa que realmente precisaria passar por outros obstáculos na vida para um dia conseguir chegar? O que deu para entender, então, assim, o contar para alguém vai trazer a tua cura, vai trazer ajuda para você vai conseguir desabafar, e a denúncia vai cessar. Sim. Vai fazer com que outras pessoas não passem, sofram. Porque às vezes a gente fica com medo de denunciar porque é coisa minha, né, no caso. É só comigo. Isso. Aí você não denuncia e aí tá acontecendo com outras pessoas, né? Então é importante, assim, infelizmente esse é um assunto que é muito tabu ainda. As pessoas não gostam de falar muito disso, que nem você falou, na família ninguém deu muita importância. Só que a gente teria que se posicionar e teria que fazer algo a mais por essas crianças que estão passando, né? A gente tem que começar a dar ouvido para a criança. Eu vi uma entrevista de uma psicóloga que ela falou que 92% dos casos de abuso, a criança ou adolescente estão falando a verdade. Só 8%, dependendo da idade da adolescência, pode ser manipulação, mas ainda assim
Nesses 8% tem casos que realmente acontecem, só não foi da forma que a pessoa falou. Então, assim, 92% das pessoas realmente sofreram um abuso, né? E é algo muito difícil. Começa a criar uma mentira na cabeça da pessoa e ela começa a acreditar ela mesma, na mentira dela, para esconder essas certas coisas. Verdade. Daí isso já enquadra como fazer aqui, que é uma das perguntas, né? As pessoas acreditarem na vítima e não no abusador. Como lidar com o pós-abuso, Gabi? Tipo, depois que acontecia, acho que tá mais no que você falou de se sentir mal, né? De se sentir mal, de se sentir suja, de culpada. Uma coisa que eu nunca tive na minha mente foi questionar a Deus. Sempre não me perguntava assim, meu Deus, por que, né? Por que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? E até hoje eu levo isso na minha vida. Minha vida tá um caos. Eu vou sempre perguntar, pra que isso? E aí, quando eu era pequena, eu também tinha isso na minha mente. Eu perguntava, mas pra que isso, Deus? Pra quê? Questão de, pra que estou passando por isso? Pra futuramente, o que vai acontecer? Sempre tive isso em mente, como se tudo que a gente passasse fosse uma prova e ele fosse meu professor. Como eu sempre brincava quando eu era pequena de professora. E eu sempre tive em mente que Deus era isso comigo. Que quando eu tava brincando com meus ursinhos e eles estavam em prova, era eu fazendo a prova e ele quietinho, observando. Ele não vai ali me dar a resposta, olha, tu tá passando isso porque é isso aqui. Não, ele sempre vai estar em observação, passou a prova, posso ter reprovado, mas eu vou estar em recuperação, eu vou ter uma segunda chance. E foi sempre assim, minha vida, eu sempre pensei nesse sentido. E como fazer quando o abusador persegue a vítima? Aconteceu contigo de ele te perseguir mesmo depois que tu disse que não? Eu lembro, que assim, nunca teve essas partes, mas quando ele morou há um tempo quando era pequena, ele chegou a morar longe, né? E aí ele vinha me buscar na escola, o pai tava com saudade de você, vamos lá almoçar comigo. Aí eu já sabia que não era com aquela intenção. Aí eu falava que eu ia pra uma amiga minha estudar, não colava, nada colava. Aí a minha tia ficava lá comigo, eu ficava o tempo todo com ela, onde ela tava. E aí ela tava na cozinha, ele falava que o lugar de criança não era na cozinha, não, fica aqui no quarto comigo, porque tu não vai fazer comida agora. Tipo, tu não tem idade pra... Tipo, eu tinha 8, 9 anos, tu não tem idade pra mexer na cozinha. Mesmo se fosse, sei lá, pra descascar alguma coisa ou ajudar a lavar uma salada, nada. E aí, eu lembro que uma vez também ela queria ir no mercado, ela falou, vamos no mercado? Eu falei, vamos, já de pijama eu queria ir. E aí ele, não, fica aqui com o pai, e eu olhava pra ela assim, me leva junto, né? E aí, como ela não sabia e também eu não tinha contado, aí ficava aquela coisa, e só essa meio que perseguição pra mim, não era uma perseguição tipo de, ficava me ligando, me incomodando ou me ameaçando, nada. Mas ele fazia muito drama comigo, sabe? E se eu morresse, né? Tu vai me deixar aqui. E era aquele drama, e até hoje eu vivo um drama na minha vida de que tudo é um drama. Porque tudo, e eu sempre faço isso, tá conversando comigo, tipo, alguma coisa tem. Eu sempre acho que eu tenho que estudar toda a pessoa para conversar com a pessoa. Então, até hoje ainda interfere nisso. Aí a terapia a gente já perguntou. Como a gente viu ali na estatística, acontece mais com mulheres e com homens do que com homens, mas os homens também não falam, né, Gabi? É muito difícil, como a gente falou no início, os meninos se abrirem por um certo preconceito, machismo. Porque tem muito aquela coisinha de brincadeirinha de guri com adolescente. Eu já vi muito também pessoas orientando não deixar seus filhos nem com o amigo adolescente ou com o irmão do amiguinho, porque assim, a adolescência, a puberdade, a gente não sabe como vai funcionar. Então assim, vamos virar paranoico, desconfiar de todo mundo? Não, mas todo cuidado é pouco, né? A gente não conhece 100% as pessoas, aí eu acho que você tem que pesar o que é mais importante para você. Ter o cuidado e a proteção sobre o seu filho, sobre o seu irmão, sobre o seu parente, ou não, eu vou ser a boa pessoa que acredita em todo mundo e tá tudo certo. Eu acho que isso tem que ser bem avaliado na hora, né, Gabi? Tem. E, tipo, no caso da Gabi aconteceu com o pai dela, né? A gente, que era padrasto, mas foi criado como pai. Mas isso acontece muito também com o irmão mais velho, com o tio, com o primo,
Então, todo cuidado eu acho que é pouco, né? Às vezes não é só a parte do tocar, às vezes é só uma brincadeirinha, que chega aquela a fase do irmão, querer mostrar a parte íntima, achar engraçado, tá com os amigos, a irmã mais nova e os amigos, talvez o irmão não dá muita bola, os amigos vão lá e provoca a irmã, essas coisinhas assim, pode ser nada, mas futuramente vai causar algum impacto. Pode até causar um bloqueio dela, achando que ela tá... que ela, na relação que ela tiver com o outro, com o namorado, com o marido, ela vai ter aquela dificuldade, porque foi banalizada com alguma coisa. Como identificar se a criança está passando pelo abuso? Tu acha que tu tentou dar algum sinal? Demonstrava alguma coisa, teu comportamento mudou? Tem como, tipo, uma dica para as pessoas que têm criança em casa? Eu lembro que até hoje a minha tia fala que eu era... a Gabi, até os 7 anos, a Gabi era um doce. Eu sempre fui muito querida, porque ela é uma pessoa muito querida. Eu queria ajudar as pessoas. Hoje em dia ainda volto a ser essa pessoa, mas ainda sou muito rebelde. Ainda eu sou muito desconfiada. Eu não gosto de certas malícias, então essas coisas assim me bloqueiam bastante. Então, até ali naquela idade eu era doce. Aí muita gente fala, começa a estudar e começa adolescência, entra na adolescência, entra nisso, entra naquilo, entra na aborrecência. Então, não é certas fases da tua vida que vai te transformar numa pessoa ruim, mas sim o que está acontecendo dentro de casa. Então, quando isso, eu ficava revoltada, tudo obrigava, eu queria só dormir, eu começava a usar roupa de menino. Ninguém me perguntava, tipo, por que tu tá usando roupa de menino? Sabe? Ninguém fez essa pergunta pra mim, eu não lembro de ninguém fazer. Eu lembro que a primeira sandália que eu ganhei de salto, eu tinha... Meu irmão tem 5 anos, ele tava pra nascer, então eu tava com 7 anos, se eu não me engano, uns 6, 7 anos. E eu lembro que quando eu ganhei essa sandália, eu já usava roupa de menino, eu tava de roupa de menino com o meu salto brincando de futebol na rua. E assim, ninguém perguntava, sabe? Tipo assim, tu tá com um salto tão bonitinho, tu é uma menina, por que tu não usa uma roupa? Então assim, eu passava esses sinais, eu vivia na casa dos outros, na casa de prima, vivia na rua, vivia sentada no portão, porque eu queria ficar na rua, eu queria ficar onde as pessoas me olhavam, do que lugar ficar em casa trancada. E eu sempre dava esse sinal. Quando eu comecei na adolescência, ali, quando eu neguei, a gente brigou, eu amecei ele, falei que eu ia contar para as pessoas, ali ele saiu de casa. Aí depois daquilo ali, eu sempre queria contar para minha tia, porque eu morava com ela. Então quando eu queria contar, eu falava, e se eu fosse abusada? E se eu isso e aquilo? Tu nunca ia acreditar em mim, e não sei o que. Sempre jogava uns verdes. Aí eu vi que não colava. Aí eu começava a dar uns sinais, tipo, de que eu era rebelde porque alguma coisa aconteceu na minha infância. E aí ninguém dava... É que é muito mais fácil a gente falar, isso é hormônio, isso é adolescência, é da idade. E por quê? Porque hoje a gente corre muito, o nosso dia a dia é muito agitado, muito corrido, então como as coisas vão indo, é mais fácil a gente ir pelo mais rápido, mais prático, que é assim, é normal, vai passar. Pode passar realmente, porque quando a gente vai ficando adulta, a gente vai se autoajudando, buscando a cura, né, Gabi, como aconteceu contigo. Mas muitas vezes tu parar, dar atenção, começar a ver os sinais. Se o teu filho brinca, é feliz e agora tá quietinho, tá isso, tá aquilo. Tu vai no banheiro, se bloqueia, não quer que ninguém te veja sem roupa, que nem tu falou que tu tinha bloqueio até com amigas, né? Sim. É uma coisa natural a gente trocar de roupa na frente de amiga, ir pra shopping, entra junto no provador, entra junto no banheiro. E esses tipos de bloqueios a gente tem que saber identificar, né? Pode ser sinais... Foi bem difícil para voltar ao normal, mas eu lembro também que uma das coisas, eu comecei a ler com 5 anos, e aí quando eu entrei na escola, eu entrei com 6 anos, e dos 6 ali até os meus 8, tipo, eu era muito espertinha na escola. Então eu lembro que eu acho que na primeira série, se eu não me engano, eu já pulei pra segunda, alguma coisa assim. Eu ia pular pra segunda, mas eu tinha que completar 7 anos. E eu faço na metade do ano ali, né? Faço em agosto, né? E aí eu tinha que esperar. E aí quando eu tinha 8 anos, eu dei uma travada na leitura. Que foi onde eu lembro dos abusos. E isso que realmente eu vejo hoje pelo meu irmão. Meu irmão
passou por isso, não passou, ele não realmente não me explicou tudo o que aconteceu, mas ele, de tanto que eu forcei, que eu queria perguntar, que eu queria que ele me contasse, ele me contou por cima, e eu lembro de que quando ele me contou por cima foi a partir do momento que ele travou. Ele travou hoje, ele tem uma certa idade hoje, ele trava para ler e escrever, ele trava para falar, ele tem vergonha às vezes, ele não gosta que mexe na barriga dele. Então, sinais de menino geralmente é esses, tipo, vai tirar assim, uma blusa assim, ele, não gosto, sabe? Ele tem uma certa vergonha do corpo, sendo trava natural, no falar. Qualquer jogo de futebol, qualquer corrida de bicicleta, eles tiram a camisa. Normal, ele vai ficar de blusa. Tudo, né? E ele vai ficar. Às vezes ele até tira porque, tá todo mundo sem, eu vou tirar. Mas aí chega numa conversa mais íntima, ele dá uma travada, ele não conversa contigo no olho. Quando era pequena eu tinha isso, eu conversava, eu tava aqui, ó, tudo no chão. Eu não conseguia conversar olhando pra pessoa, desviar. Hoje eu ainda tenho essa mania de desviar muito o olho, mas eu lembro que o meu irmão, ele sempre conversava assim, meu irmão, ele tem um problema mental, fraco, mas ele conversava contigo até te entender, ele ficava te olhando. Aí depois de um tempo eu começava a observar essas coisinhas, que até foi uma vizinha minha que identificou isso, que ele tinha vergonha do corpo, ele travou em falar, ele travou em ler e escrever, ele ainda tem essa dificuldade, e aí ele tinha essa dificuldade de falar contigo. Ele sempre olhou comigo, aí de repente ele fala contigo, mas ele tá aqui, ó. Sabe, todo disperso. Então, às vezes pode ser que esses são os sinais que uma pessoa deve identificar na criança. A forma, de repente ela tá assim, daqui a pouco ela tá assim. Que não é sempre a adolescência, isso e aquilo. Não, realmente deve ser sinais de abuso. Eu nunca fui abusada, mas eu sempre tive, por ouvir essas histórias, por pesquisar e tal, eu sempre tive todo esse cuidado com as minhas filhas, né? E eu procuro assim, tanto eu quanto o meu esposo, né? Ele não fica sem roupa perto da minha filha, pra quê? Não por qualquer outro problema, mas é porque assim, ó, ele sempre fala, eu quero que quando ela venha passar por um abuso, se um outro homem ficar perto dela sem roupa, ela ache isso estranho, porque ela é uma criança de 4 anos, então se nós naturalizarmos muito as coisas, ela vai achar que tudo é normal, carinho fraternal, tudo, meu pai e minha mãe fazem, então a gente nunca deu selinho nas nossas filhas, pra quê? Pra elas não acharem que o beijo na boca é uma coisa banal. A gente sempre explica, filha, quando a mamãe beija o papai, e quando você crescer você vai ter o seu namorado, e daí você vai beijar o seu namorado, mas você não pode deixar ninguém beijar a sua boquinha. Tem pessoas que vão achar isso meio radical, mas eu acho que isso é uma forma de conseguir distinguir para a criança o certo e o errado. É uma forma de educar ela sexualmente. Ela sai, ela vai na casa de um amiguinho, vai na casa de uma amiguinha, vai na casa de um parente. A minha família já sabe que eu não faço isso por desconfiar de ninguém, que eu faço isso justamente para proteção dela. Eu falo, filha, você não pode ficar sem roupa perto de nenhum titio, sem roupa perto de ninguém, de nenhum primo, de ninguém. A sua intimidade é a sua intimidade. Se for no banheiro, só a tia, a madrinha ou alguém leva você no banheiro. Quando você tomar banho, você pode tentar se lavar sozinha. E nesse sentido, assim, é uma forma de fazer a criança entender que o corpo dela é especial e que ele precisa ser preservado, né? Ele tem que ser limpo, lógico, porque com criança a gente tem que cuidar da higiene, tem que limpar, mas não sentir nada que seja malicioso, que venha travar ela. Então, assim, foi na casa da amiguinha, chegou um tio, chegou um vô, o pai mesmo da amiguinha, não se sente confortável, não precisa cumprimentar, porque hoje a gente tem muito isso relacionado aos filhos, você tem que chegar e dar beijo em todo mundo. A criança não precisa dar beijo em todo mundo. Se ela não se sente confortável, ela tem que ser uma criança educada, tem que ter a opinião dela, mas ela não precisa beijar e abraçar todo mundo. Verdade. Eu acho que a gente tem que respeitar a personalidade de cada criança, e até mesmo por causa do bloqueio, né? Se o abusador chegar e abraçar ela, e a gente forçar ela a ser aquela criança querida que abraça todo mundo, como que você vai identificar que o abusador está perto do seu filho? É verdade. Agora, se o abusador chegar e a sua criança não for de cumprimentar todo mundo, e mesmo assim ele abraçar e ela se travar, eu falo, filha, não é falta de educação. Você tem que cumprimentar de longe, ser educada, mas se você não se sente à vontade, você não abraça. Se você se sente à vontade, você abraça. Ela vê
a Dinda, o Dindo dela chegando, ela abraça, ela beija, tem tios que ela abraça e beija, tem gente que ela não tem tanta intimidade, muitas vezes não é nem por ser abusadora, não tem intimidade com a pessoa, não vai abraçar. Eu acho que isso é bem importante. E sobre essa questão, Gabi, de preservar os filhos, o que você acha assim sobre? Eu acho, na parte da sua, tá bem correta em questão da menina se preservar em questão de corpo. E falta mais, não é que falta, né? Mas é dessa parte do moço, de educar o menino de como ser com uma menina, né? De respeitar. E também dessa parte de respeito, né? Porque às vezes a criança já identifica, já sabe que aquela pessoa é ruim pra ela e os pais forçam ela a ter contato, né? Ela vai lá ficar com teu tio, pai, ou sei lá, avô. Vai lá conversar, vai lá abraçar, você tem que beijar. Se a criança não se sente confortável, tem que deixar. Às vezes não é porque, é muito mimada. Não é por ser mimada. Às vezes é porque realmente ela identifica coisa negativa. Tem muito esse hábito, né, de comparação. O filho do fulano cumprimenta todo mundo. Daí a gente acha que o nosso filho tem que ser igual. A gente já cria a criança no meio da comparação. Agora até fugindo um pouco do abuso. Já cria a criança competitiva e se comparando e se frustrando. Porque eu não sou igual, então eu não sou boa. E na verdade não. As pessoas têm que criar os seus filhos com educação. Eu acredito que a gente tem que ensinar eles a respeitar as pessoas, a serem educados, mas a gente não pode tornar eles um robozinho, um pianinho, tipo, ele não é um programa de computador, um perfil de rede social que tu vai lá e põe o que tu quiser e vai funcionar daquele jeito. Ele é uma pessoa com personalidade, sentimentos e emoções, né? É verdade. Acho que é bem... E aí, quer falar mais alguma coisa, cara? As perguntas acabaram. Acabaram? Bom, da parte da conclusão da minha vida de que doía bastante em falar, dói bastante. Hoje eu falo confortável. É bom a gente falar. É difícil certas coisas que eu tive que tomar na minha vida, que uma delas foi perdoar. Foi um processo, achei que era coisa tipo... Eu já fui para espiritual, que lá eu achava, não... Vou sair daqui e vou lá perdoar ele. Eu não conseguia ter contato com a pessoa. Nessa mesma semana, onde eu descobri que o meu irmão também sofreu por esse abuso, eu extremamente me revoltei que ele não podia chegar perto, que eu ameacei, contei para a vizinha e tudo que não podia chegar perto. E logo depois ali, vinha aquela incomodação no meu coração de que não estava sendo certo da minha parte. E... ele tinha uma coisa de que ele sempre escrevia tudo a Bíblia. Toda a Bíblia ele reescrevia ela num caderno. E ele tinha muitos cadernos, todos reescritos da Bíblia. Ele escrevia muitas vezes. Talvez era uma forma dele estar pedindo perdão para Deus, né? A gente não sabe. E aquilo vinha muito na minha cabeça. Naquela semana estava vindo direto na minha cabeça essa parte de que cada um procura o perdão de Deus de uma forma. E ele não ia para a igreja, porque ele se sentia culpado de alguma forma, ele não ia para a igreja. E quando um certo dia da manhã eu acordei com um pensamento de que eu iria perdoar o ato, não iríamos ter contato com ele, mas eu iria perdoar ele, né? Eu ia liberar perdão na vida dele, como me perdoar também, né? Só que na real eu estava pensando que era o perdão somente para ele, porque eu não precisava. Mas quando eu mandei a mensagem, foi 8h29 da manhã. Não, foi 8 horas da manhã e 9h29 da manhã ele morreu. Então, assim, foi coisas de... Eu não digo que ele leu a mensagem, né? Ele não vai ler que ele estava no hospital, a gente não sabia. Mas eu sei de que a alma dele foi perdoada, sabe? Muita gente fala, não, vai pro inferno, tem que queimar... Mas, assim, a justiça só é de Deus. Não, a gente não pode julgar. E mesmo que tenha acontecido isso comigo, eu fui a vítima, eu sei de que hoje eu sou uma pessoa forte e que eu posso cuidar de um futuro filho meu ou de uma criança que estiver perto de mim. Eu sei que eu vou conseguir identificar certos sinais. Então, assim, aconteceu aquilo, eu chorei muito, pedi para Deus levar, porque aconteceu alguma coisa, eu não tô romantizando ou vitimizando ele, ou, né, literalmente a pessoa
Porque assim, a gente confunde muito com perdoar o ser humano e perdoar o pecado. E muita gente acha assim que, ai não, fulano de tal é assim, Deus nunca jamais vai perdoar essa pessoa, vai direto pro inferno. Só que assim, é o pecado. Então a gente vive num mundo de que o inimigo, ele vai te afetar de qualquer forma para você pecar todos os dias. E é isso que Deus não está olhando para o pecado que você faz, Ele está olhando para o teu ser, para o teu coração. Como que está dentro do teu coração? Então, o perdão foi para mim. Exatamente. Sabe? Eu senti pra te libertar, né? Para me libertar. E hoje, eu sei que de que forma, assim, eu vou perdoar as pessoas que erraram comigo, que ao longo do tempo erram. E isso vai ser, hoje em dia, normal na minha vida. Eu vou perdoar. Não vou mais aceitar, vamos supor, a pessoa errou comigo hoje. Eu vou perdoar para ela se sentir bem, para eu me sentir bem, para eu não ter mais esse remorso do que aconteceu. Só que eu não tenho mais a necessidade de ter a pessoa perto de mim. As pessoas confundem. Mas se eu perdoar a pessoa, eu vou ter que andar com ela de volta. Não. Você só vai liberar perdão na vida dela para ela talvez precisar seguir em frente e eu vou seguir em frente. Porque às vezes fica com aquela barreira, aquela coisa assim fechada. Não, pessoa de tal, preciso perdoar, eu não vou perdoar porque eu vou andar com ela. Ou ela não merece o meu perdão. ela que vai pedir perdão para Deus. Que a falta de perdão dentro da gente é a mesma coisa que nós tomarmos um veneno e querer que a outra pessoa morra, né? Verdade. É exatamente a gente se vai se matando. Então, assim, o perdão não é necessariamente assim, tá isentando o abusador daquela situação. Porque eu acho assim que todo pecado tem a sua consequência. Então, ele tem que pagar. Eu acho que a denúncia é muito importante, por quê? Porque se ficar no anonimato, a pessoa não vai pagar, né? Hoje, se ele estivesse continuando com o pensamento que tu tem hoje e ele estivesse vivo, tu denunciaria ele, né? E, consequentemente, a gente não tem como julgar se foi pro inferno, se foi pro céu, porque, como tu disse, quem julga é Deus. É Deus. Mas a consequência do pecado, ele vai pagar. Ele vai acertar as contas dele diante de Deus. Mas a liberação do perdão é para liberar a tua alma desse pecado. Pro teu emocional, pro teu espírito não estar conectado nesse pecado pro resto da tua vida. E não tá pra mais. Te liberar, pra te casar, pra te ter filho, pra te ter coisas com outras pessoas e não achar que o mundo inteiro é assim, né, Gabi? E hoje eu penso... nem todas as pessoas têm esse perfil. Sim, hoje eu penso totalmente diferente em questão de filho, em questão de casamento, em questão das minhas escolhas. Antes eu era muito tanto faz, sabe? Sei lá, alguém quer, um menino namorou comigo, quer namorar comigo, tanto faz se eu vou ficar com ele, era muito vítima, era muito, ele é demais já pra mim. Hoje não, hoje eu sei que eu mereço mais do que eu imagino, porque Deus sempre vai nos surpreender, sempre, e Ele vem colocando pessoas na minha vida assim que, tanto que me ajudam, como eu consigo ajudar. Isso é gratificante pra mim, porque antigamente eu podia ter várias pessoas do meu lado e eu não enxergava que seria bom de alguma forma ter ela do meu lado. Antigamente, hoje já não. Hoje eu sempre consigo puxar as coisas boas pra minha vida. Consegue perceber que tu não precisa aceitar qualquer coisa porque tu não vai ser feliz. Tu consegue entender que tu tem um Deus que vai te dar o melhor sempre. O melhor sempre. E se tu não se sentir confortável com as decisões, é uma escolha tua mudar ou não, né? Sim. É bem interessante também porque eu vi sobre que nem sempre o abusador é pedófilo e nem todo pedófilo é abusador. Porque existem psicólogos e terapeutas que falam que existe mesmo o distúrbio da pedofilia, que tem um distúrbio, mas nunca fizeram nada com criança nenhuma e buscam ajuda para se curar disso e se distanciam para não acontecer nenhum problema. E nem todo abusador é pedófilo. Normalmente eles têm, como o teu padrasto, tem filhos, tem relacionamento com pessoas adultas, eles não têm tara só por criança, eles são criminosos mesmos. E essas pessoas, elas têm que pagar pelos crimes que elas cometem. Tem que discernir, né? A gente tem uma justiça, a gente tem leis para isso, só que não tem como eles descobrirem se as denúncias não forem feitas, se as pessoas não se mobilizarem, né, Gabi? E eu acho que é bem importante a gente tentar observar isso, parar de ficar no anonimato, né? Que às vezes a gente tenta, que nem tu falou, a tua família dá uma ignorada, assim, porque acha que é uma adolescente que tá falando qualquer coisa, né? Não é um problema, vamos supor, não é um problema deles, né? Porque é algo assim, mas já aconteceu, deixa pra lá. Só que é algo que a gente carrega ao longo da vida em muitas em questão
como foi feito um abuso, foi um ato sexual, vai interferir na minha vida no ato sexual. Hoje em dia, depois de perdoar, hoje em dia, depois de muito procurar, eu me sinto liberta, mas eu travava muito, chorava muito, tinha crise. A gente acha muito assim, depressão não é nada, crise de choro, crise de ansiedade, mas é porque é tudo da cabeça da gente, e a gente começa a criar cada vez mais. Se a gente não vai atrás de cura, a gente sempre vai aumentando aquela bola de neve, né? E o sexo, ele tá muito banalizado, né? Por isso que as pessoas pensam, cometeu o abuso, mas agora já tá adulta. Só que o que ficou na alma, né? Um abuso sexual na criança, ele não envolve só o ato carnal ali, ele envolve a alma dela, né? Sim. O espírito dela foi ferido, o emocional dela foi ferido. Então acho que é bem importante a gente ter isso como consciência e ter mais compaixão das pessoas, né? Verdade. Porque a gente acaba se tornando egoísta, tipo assim, o problema não é meu, eu já tenho todos os meus problemas e dane-se. Não quero saber do teu. Verdade. Se tu ficar chorando, eu vou estar na minha casa, mais ou menos assim, então não me interessa. Mas a gente também não pode absorver o problema de todo mundo e se ferir com isso, mas a gente tem a obrigação de ajudar e proteger as nossas crianças, né? Verdade. Foi passado tudo, então eu acho que a parte principal da minha história não vai ser igual de todas, né? Até pelo fato de eu nunca ter sido ameaçada ou qualquer coisa do tipo, mas eu acho muito que a parte do perdão, não somente para a pessoa, mas às vezes a gente precisa, não somente também no abuso, em outras coisas, no abandono, porque eu também já fui abandonada, então eu sentia muito culpada por isso. Eu fui abandonada, todo mundo vai me abandonar, entende? Então, eu vou terminar aqui minha amizade, meu namoro, porque antes que eles me abandonem. Então sempre tem aquela coisa. Então a principal na minha vida é o perdão, sabe? Pra tudo na minha vida eu levo isso como direção, porque eu sei que se eu perdoar, não vai ser somente pra pessoa seguir em frente, mas pra mim, para eu poder seguir em frente, para eu poder me perdoar, para eu não precisar me culpar e sentir minha vida mais leve. Então, da minha vida é o perdão. Muita gente precisa de outras coisas, e a minha é o perdão. Então, assim, a gente agradece o testemunho da Gabi, né? Que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. O meu intuito com esse canal é ajudar as pessoas, de alguma forma levar um conforto de Deus para cada um, né? Eu acredito que Deus, ele é o dono de tudo, e nós temos que confiar a nossa vida nas mãos dele e ter a certeza que ele cura as nossas feridas, né? As cicatrizes vão ficar, que nem a gente falou, mas ele cura as nossas feridas. Ele sempre vai ter o melhor para nossa vida, ele sempre vai ter o melhor pra gente. E eu acredito que a gente tem que estar sempre buscando o melhor de Deus e a cura em Deus. E eu quero colocar uma pergunta para você. As crianças da nossa nação estão sofrendo, estão chorando, estão sangrando por causa de muitas coisas ruins e maldosas que as pessoas estão fazendo com elas. E eu e você estamos fazendo o que para mudar isso? Coloca nos comentários aqui o que a gente poderia estar fazendo. Eu acho que a gente pode criar uma grande corrente de ajuda. Se tiver alguém perto da sua casa passando por isso, denuncie, investigue, tente conversar, se aproxime da vítima, tente mostrar para ela que ela possa confiar em você, para que isso possa acabar, para que a gente possa se posicionar. Como cristão, nós temos a obrigação. Eu estou orando pelas crianças. Ótimo, orar é ótimo, só que só orar não adianta. A gente precisa se rebelar, a gente precisa se posicionar e precisa fazer algo a mais. E é isso, muito obrigada pela participação, Gabi, obrigada a todos vocês, espero que gostem.